Olá pessoal, tudo bem? É isso aí, estamos aqui hoje, nesta sexta-feira. Muito obrigado aí pela presença de todas as pessoas que vão entrando, não é? Nós resolvemos fazer esta live hoje porque eu lancei, como vocês devem ter visto aí no meu... Bom, primeiro vamos conferir o áudio, né? Se está tudo bem. Vocês estão me ouvindo? Isso aí, muito bom dia, muito obrigado, viu, pela presença. Muito obrigado às pessoas que estão chegando. Muito obrigado mesmo. Vocês estão me ouvindo bem? Está tudo bem? Posso continuar? Vocês me escutam, me ouvem? Ótimo. Então, se está tudo bem, a gente continua, viu? Bom, gente, olha só. Como vocês sabem, eu estou lançando um grupo de estudos católicos, não é? Nós já fizemos aí o lançamento da pré-inscrição para o nosso grupo de estudos. Quem ainda não fez a pré-inscrição, por favor, faça, porque terá alguns brindes, né, alguns benefícios. Então nós lançamos a pré-inscrição do nosso grupo. E eu vi que muita gente tem me perguntado no Instagram, no Facebook, em outras redes sociais, tem me perguntado sobre como vai funcionar, para dar maiores detalhes. Então eu fiz esse vídeo, estou fazendo essa live para isto, né? Para que a gente tire as dúvidas. Então eu peço a vocês que, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode perguntar. Esta live de hoje eu gostaria que ela fosse mais conversada, dialogada, porque eu quero saber as dúvidas de vocês, e eu acho que essas dúvidas também vão servir para outras pessoas, porque esta live vai ficar, se eu não me engano, durante 24 horas à disposição, e nós vamos tentar também gravá-la e deixá-la à disposição em outros canais, perfeito? É isto. Bom, alguém já pergunta aqui do valor, eu já vou falar sobre ele, mas vocês podem ter certeza que o valor, ou seja, quanto vai custar para vocês isto, é um valor bastante acessível, não é? Isto foi inclusive alvo de grande reflexão minha, porque o nosso principal objetivo é a formação e edificação das almas. É o nosso principal objetivo aqui, não é? Nós temos outros objetivos, mas o nosso principal é a educação, a formação, a edificação moral e espiritual das almas e das pessoas, né? A gente vê como o mundo, e aqui eu já começo também a live aproveitando a pergunta sobre o valor, não é? Sobre o custo econômico, e a gente vê como as pessoas estão precisando, estão com sede de orientação, estão precisando de uma orientação, não é? Não só para lidar consigo mesmo, mas para lidar com o mundo. Nós estamos precisando de orientação. E aí eu aproveito para dizer o seguinte, sistematizando e sendo bastante, né, mais resumido aqui em relação ao valor. Vai ser um valor acessível. E aqueles que fizeram a sua pré-inscrição terá ainda um bônus em relação ao valor, não é? Para a inscrição definitiva, porque nós ainda estamos no período de pré-inscrição. Não é? E não vai demorar muito, daqui a pouquinho nós vamos lançar a inscrição definitiva, não é? Bom, então é isso, nós estávamos falando da dificuldade que nós estamos vendo de orientação das pessoas. E o meu desejo, eu sempre tive um desejo muito grande de abrir um grupo de estudos católicos, que pudesse ler a literatura mais profunda do catolicismo. Sempre tive esse desejo. E o que me impedia? Qual era o grande problema que eu enfrentava, o grande obstáculo que eu enfrentava para isto, não é? Mas antes dos obstáculos, eu gostaria de falar para vocês o que me incitava, o que me levava a querer abrir esse grupo. É o seguinte, eu tenho, talvez pelo meu temperamento pessoal, eu tenho uma vontade muito grande de compartilhar com as pessoas tudo aquilo que de maravilhoso e extraordinário eu encontro. E na vida literária também é assim. Então todas as obras que eu, durante a minha vida de estudos, quer dizer, vamos lá, eu já estou estudando aí, no mínimo, desde 1998, quando eu comecei a frequentar a universidade. Eu já venho estudando algumas obras. Então vocês façam os cálculos. De 98 a 2020, eu tive um tempo mais do que suficiente para
discernir as obras boas. O que eu chamo de obras boas? Aquelas obras que têm um conteúdo moral, que têm um conteúdo edificante para nos dar. Então, eu tive condições de discernir as obras boas das obras ruins, daquelas obras fúteis, que, quer dizer, eu também tive que me deparar com muitas obras que não me acrescentaram em nada. Eu não tive nenhum acréscimo nelas, não é? Algumas até eu saí pior do que eu entrei, não é? Eles me acrescentaram assim negativamente. Então, o primeiro discernimento que eu precisei fazer foi este, entre as obras boas e as obras ruins. O segundo discernimento que eu tive que fazer, e esse daí foi mais problemático e me deu mais trabalho, é dentre as obras boas, quais são aquelas extraordinárias. Quais são aquelas extraordinárias? E hoje eu entendo que eu estou em condições realmente de dar e de oferecer e de indicar estas obras de conteúdo moral, espiritual, extraordinárias, não é? Que vão realmente nos fazer crescer. Não é? E uma coisa muito interessante que eu fui observando, que algumas obras que eu ia lendo, elas realmente iam me transformando. Isso é uma coisa muito importante, muito interessante. Eu tive essa experiência pessoal e eu quero passar essa experiência para vocês. Quer dizer, eu fiz a escolha de 12 obras. Então aí já falando do nosso grupo de estudos, nós vamos estudar 12 obras ao longo de 12 meses. Então será uma obra por mês. Uma obra por mês. Não é? É claro que estas obras extraordinárias, edificantes, moralmente edificantes, espiritualmente edificantes, muitas delas são grandes, são obras espessas, né? São obras grandes, como o pessoal costuma dizer, são obras grossas, não é? Então nós não vamos conseguir estudar a obra inteira, né? Até porque nós temos que ter uma proporção, não é? Nós sabemos das atividades, das dificuldades diárias de todos nós, então vocês podem ficar tranquilos que eu também me preocupei em fazer algo que fosse ordenado, edificante, e que todos pudessem acompanhar, porque é um grupo de estudos que é dirigido a todos, a todos. Eu não quero fechar nenhuma porta. Todos podem e poderão acompanhar, porque nós pensamos nisso também, em pegar das obras o que há de melhor nelas, aqueles capítulos melhores, né? Às vezes vai dar para estudar a obra toda durante um mês. Às vezes não. Às vezes nós vamos precisar parar um pouco e estudar alguns capítulos, os melhores capítulos. Mas veja, o mais importante é que de todas as obras que nós vamos estudar, de todas as 12 obras que nós vamos estudar, e que nós escolhemos a dedo, meus queridos, a dedo. Estas obras foram escolhidas a dedo, foram as melhores obras com as quais eu me deparei durante a minha vida, e que me edificaram, e que eu vi que eu passei por uma transformação através delas. Eu tenho certeza que vocês também vão passar. Em outras palavras, ninguém fica assim, o mesmo depois de ler essas obras. Vai ter uma mudança. Então, estas 12 obras eu tive que escolher alguns capítulos, às vezes a obra inteira, às vezes alguns capítulos. Nós estudaremos. Entendeu? Isto, aí o Lucas está perguntando aqui quais serão as obras. Já vou entrar, já vou falar, eu já vou listar aqui quais serão as obras, não é? Estas 12 obras que nós vamos estudar, não é? É claro, existem outras obras, existem, tão boas quanto existem, mas eu fiz uma seleção, não é? Das principais obras. E olha, são muitas, viu? São muitas obras impressionantes. Coisas que eu não tenho nem como dizer, só no estudo delas que nós veremos, não é? Mas eu posso garantir, são obras impressionantes mesmo, perfeito? Então, já vou entrar nas obras, mas vamos deixar algumas coisas esclarecidas aqui. Primeiro, serão 12 obras. Depois, uma obra por mês. Uma obra por mês. Quantas aulas, professor Leonardo, quantas aulas nós teremos? Serão 4 aulas por mês. Um vídeo por semana. Eu vou gravar os vídeos. Os vídeos terão mais ou menos de 30 a 40 minutos. Esse é o mínimo.
né? A gente está muito preocupado com a questão de sobrecarregar. A gente não quer sobrecarregar. A gente quer que seja uma coisa profunda e ao mesmo tempo leve. Não sei se dá para entender. Profunda, nós vamos ir até o âmago do livro, tirando dali o melhor que o livro tem para nos oferecer. Nós vamos investigar todas as camadas de sentido que o livro tem para nos dar e vamos nos fixar naquele significado, naquele sentido mais profundo. E o que eu chamo de sentido profundo? Qual é a mensagem moral verdadeira que o livro tem para nos dar? Como aquele livro pode nos ajudar e nos auxiliar em nossa vida, conosco e com os outros? Né? Como podemos crescer moralmente? Então é isto. Nós vamos ter 4 aulas por mês, um vídeo por semana, e aí nós veremos a melhor logística. Muito provavelmente, viu gente, isso aqui é muito provável. Muito provavelmente nós lançaremos esse vídeo, nós subiremos para a plataforma este vídeo no sábado. É uma probabilidade, para que vocês tenham tempo durante a semana para ler aquele capítulo ou aquela parte da obra que será previamente comunicada. Perfeito? E aí nós subiremos um vídeo por semana, então dará 4 vídeos por mês. E outra coisa, e além dos 4 vídeos, nós teremos um vídeo que eu vou gravar ao vivo. É uma espécie de live que nós vamos fazer no final do mês para tirar as dúvidas gerais daquela obra. E aí é um momento que nós vamos ter também um contato. Então teremos 4 vídeos gravados e um vídeo ao vivo. Todo mês. Todo mês. Não é? É necessário, já vou falar das obras, é necessário comprar as obras, professor Leonardo? Olha só, não é necessário comprar as obras. É desejável que vocês possam tê-la, que vocês possam ter as obras. Vocês todos sabem, né? Eu acho até, talvez, desnecessário falar isso aqui, mas é bom que a gente levante isso. As obras têm direitos autorais, né? Nós não podemos deixar as obras em PDF. Isso é muito complicado, viu, gente? A gente não pode, assim, é muito complicado que a gente faça isso, tá bom? Então vamos lá, é necessário que eu compre a obra, professor Leonardo? Algumas pessoas me perguntaram, olha, estou com dificuldade orçamentária, tenho problema. Olha só, não é necessário que você compre a obra. Por quê? Porque o nosso grupo de estudo, como ele tem o principal objetivo dele, é a nossa formação humana, não é? Moral e espiritual, perfeito? Este é o principal objetivo. Mas os outros objetivos dele, não é a leitura, a análise e a compreensão crítica da obra. Então eu apresentarei a obra para vocês, não é? Nós vamos ler alguns trechos? Sim, eu vou ler alguns trechos, porque nós vamos precisar compreender a obra. Mas vocês poderão acompanhar tranquilamente se não tiverem a obra. Agora, é desejável que tenham a obra? É desejável, claro, não é? Para nós será desejável que você tenha a obra. Mas não é necessário. Ou seja, não é um pré-requisito para você fazer sua inscrição. Perfeito? Pois bem, agora, aí é o seguinte, também tem um outro ponto, né? É muito detalhe que a gente quer falar e a gente pode esquecer. Nós estamos fazendo uma campanha, não é? Junto com as editoras, por quê? Praticamente todas as editoras católicas eu conheço, não é? E já trabalhei, inclusive, para algumas delas, indicando obras, etc. e tal. Não é? Então, nós estamos trabalhando junto com as editoras católicas, estas maravilhosas editoras que estão surgindo e trazendo estas obras para nós, descontos especiais, né? Eu já consegui, por exemplo, com a editora Centro Dom Bosco, com a editora do Centro Dom Bosco, né, o meu nobre amigo Bruno e também o Álvaro e toda a equipe do Centro Dom Bosco, a quem eu agradeço de coração. Eu já consegui aí pelo menos 20% nas obras. Nós vamos estudar aqui, se eu não me engano, eu vou falar daqui a pouco umas 2 ou 3 obras do Centro Dom Bosco, né? Estou tentando também uma parceria com a editora Eclésia e com tantas outras, com a editora Cristo Rei, com esses todos, né? Para nos dar descontos. Então,
Algumas editoras eu já tenho desconto, não é? Mas nós estamos conseguindo desconto com outras editoras também, para que a gente possa adquirir estas obras com um custo menor. Isso tudo eu vou avisar no tempo devido, porque essa costura pode demorar. Mas nós não vamos demorar, não é? Eu vou fazer aí um contato mais ágil para que a gente possa comunicar o mais rápido possível, porque o nosso grupo vai começar em fevereiro, né? Mas, por exemplo, a nossa primeira obra, que é do Centro Dom Bosco, nós já conseguimos o desconto. Se nós tivermos um mínimo de 10 alunos interessados, 20% de desconto. Isso aí nós já temos. Perfeito? E aí, gente, eu vou aproveitar para falar o seguinte, eu queria falar também uma coisa. Eu só não lancei esse grupo antes, como eu estava falando, esse grupo de estudos, porque os livros que hoje nós vamos poder tratar, os livros maravilhosos que nós vamos poder tratar hoje, que tem aquele conteúdo profundo para nós, que tem uma lição para nós, eu só estou podendo fazer hoje, em 2020. Por quê? Por causa do ressurgimento destas editoras no Brasil. Né? Nós estamos tendo uma explosão de editoras católicas no Brasil que estão traduzindo obras maravilhosas. Eu só não fiz esse grupo de estudos antes porque vocês não têm ideia do quanto a barreira linguística dificulta às vezes as coisas. Muita gente dizendo, professor, mas eu não leio francês, eu não leio espanhol, eu não leio inglês, eu não leio italiano, não é? Quer dizer, aí nós tivemos dificuldade de lançar o livro. Agora hoje esses livros estão em português. Olha que bênção, que graça de Deus, não é? Que coisa maravilhosa, esses livros estão em português. Então hoje eu me sinto... Era o que faltava para nós lançarmos o grupo de estudos católicos. Os livros em nossa língua pátria, não é? Então vamos lá. Quais são as obras? Vamos lá, tão esperado momento. Quais serão as obras que nós estudaremos? Não é? Então, todas as obras foram escolhidas a dedo e em português, porque isso que é importante. Em português. Sabe por quê, minha gente? Há uma diferença muito grande entre erudição e sabedoria. Conhecimento e sabedoria. Nem todo conhecimento ele se transforma em sabedoria. Nem todo conhecimento, nem toda erudição se transforma em sabedoria. E nós não queremos aqui erudição, ou apenas isto. Se bem que as obras que nós estudaremos darão, né, um ar de erudição a tudo que nós faremos. Mas o que nós queremos aqui é que isso tudo se transforme em sabedoria. Não é? É isso que nós queremos. Então vamos lá. O primeiro autor. O Fim dos Tempos e os 7 Autores Modernos, do padre jesuíta argentino Alfredo Sainz. Este livro me impactou. Este livro foi uma bomba no meu peito. Este livro foi uma coisa maravilhosa. Uma experiência humana maravilhosa ler esse livro. Não é? O livro está maravilhosamente bem traduzido. Teve um capricho da editora do Centro Dom Bosco, não é? Eu posso apresentar o livro aqui a vocês. Olha, um livro lindíssimo. O título já diz muita coisa, né? O título já diz muita coisa. O Fim dos Tempos e os 7 Autores Modernos. Então o que o padre Sainz faz aqui? Ele pega 7 autores da literatura moderna, Dostoiévski, Soloviev, autores até que nós nem conhecíamos, e vai lendo estas obras, ele vai lendo estas obras e vai fazendo uma relação, uma correlação com o Apocalipse de São João. Muito interessante. E eu quero tocar nesta obra, eu quero abrir o nosso grupo de estudos com esta obra, por quê? Por quê? Porque hoje nós perdemos a ideia, não é, de que este mundo aqui acaba. Nós estamos vivendo em tempos muito sombrios, as pessoas acham que este mundo aqui é tudo. Não vai acabar. Ou seja, esta é uma obra maravilhosa, por quê? Porque ela vai nos dar a verdadeira noção da nossa existência. Nós vivemos para o quê? Qual é o sentido da vida? Este mundo acaba. Né? Nós tem um outro mundo para o qual nós vamos e com o qual nós devemos nos preocupar. Então falar do fim dos tempos, do Apocalipse,
né, do fim deste mundo, nós queremos começar com isto, né, para que a gente já tome assim para que a gente entre na verdadeira realidade da nossa vida. Então nossa primeira obra será O Fim dos Tempos e 7 Autores Modernos. E dentro desta obra do Padre Sáenz, nós vamos estudar 3 capítulos, não é? 3 capítulos. Nós vamos falar de Dostoiévski, olha a maravilha, Dostoiévski e, não é, o Apocalipse. Como relacionar isto? Então nós vamos estudar algumas obras aí de Dostoiévski. Não é? Depois, Soloviev, não é? E muito provavelmente nós vamos estudar o Padre Leonardo Castellani, que é pouco conhecido, e eu gostaria, porque tem toda uma simbologia apocalíptica maravilhosa. Não é? Perfeito? Então este é o primeiro livro. O segundo livro são Os Três Reformadores de Jacques Maritain. Jacques Maritain. Jacques Maritain foi um intelectual católico. Ele apresentou no final da vida alguns problemas, alguns desvios, mas este livro especificamente, que é da sua primeira fase, da sua fase ainda mais tomista, mais católica, este livro é maravilhoso. Por quê? Porque ele trata de 3 autores que foram, por assim dizer, os responsáveis por esta bagunça que nós estamos vivendo hoje, que é Lutero, Descartes e Rousseau. E nós vamos nos concentrar em Rousseau, porque o capítulo que ele dedica a Rousseau é um capítulo maravilhoso. E nós vamos entender a sociedade de hoje, a política de hoje e até mesmo a literatura de hoje com apenas estudando Rousseau, que o Rousseau é praticamente o pai de tudo o que está acontecendo. Não é? Então, nós vamos pegar os 3 reformadores e vamos ali destacar a figura de Jean-Jacques Rousseau, não é? O grande revolucionário, aquele que impulsionou a Revolução Francesa, Rousseau. E nós vamos trazer dados da vida dele, vamos ver como é que aquilo deu nisso, né? Como é que as coisas, aonde estão os nexos de causalidade, perfeito? Depois, olha, eu quero que vocês percebam que nós procuramos intercalar as coisas. Então, primeiro a gente vai tratar de um livro sobre teologia, que é o Padre Sáenz, teologia. Apocalipse, o fim dos tempos e a literatura. Como a literatura tem alguma coisa para nos dizer sobre o fim dos tempos. Ponto. E isso vai servir para a nossa vida, evidentemente. Depois, uma obra de política. Primeiro teologia, depois política. Os 3 reformadores. Vamos falar sobre Jean-Jacques Rousseau. Vamos dedicar um mês a isto. Terceiro livro, Espiritualidade, Mística e Ascética. Terceiro livro, O Discernimento dos Espíritos. Esse livro eu traduzi, eu tive a felicidade e a alegria, Deus me deu essa graça de poder traduzir esse livro. Eu traduzi para a editora Eclésia. O Discernimento dos Espíritos do Padre Scaramelli, Giovanni Scaramelli. E por que eu estou escolhendo essa obra? Porque essa obra me impressionou muito. Eu li esta obra em italiano, não é? Sei que tem uma versão espanhola dela, espanhol, e eu traduzi essa obra me impressionou muito. Por quê? Porque eu li esta obra numa época que eu estava com muitas dúvidas dentro da minha própria espiritualidade, do que estava me movendo, né? O que nos move? Quando é que eu estava com dúvida, por exemplo, eu não sabia quando é que é a minha voz que fala comigo, é o espírito demoníaco, né, o demônio, ou é Deus? Este livro é um livro importantíssimo, nós vamos dedicar um mês inteiro a ele, e este é um dos poucos livros que nós vamos estudá-lo inteiro. Inteiro. Esse é um livro, gente, que eu não tenho nem como descrever aqui. Por quê? Porque ele vai nos ensinar a discernir os espíritos, as vozes que falam com o nosso coração. O que é de Deus, o que é nosso e o que é do demônio. Isso é uma coisa muito importante. E eu vejo a grande confusão que existe nisso. E depois que eu li esse livro, e olha, gente, que eu pelejei para encontrar uma obra que pudesse me ajudar nisso, viu? Eu perguntava para as pessoas, eu tive dificuldade. Este livro foi uma libertação para mim. E eu acredito que vai ser muito bom para vocês, né? Conrado, olha, o livro aqui é o Discernimento dos Espíritos. Eu estou falando aqui,
Eu estou passando aqui a lista dos 12 livros que nós vamos estudar no nosso grupo de estudo, né? Então vamos lá. O quarto livro, aí nós já vamos para história. Ó, o primeiro livro, teologia, o segundo livro, política, algo mais biográfico e político. O terceiro livro, espiritualidade, mística e ascética. E o quarto livro, mais histórico e político, reflexões sobre a Revolução Francesa. Reflexões sobre a Revolução Francesa, de Edmund Burke. O Edmund Burke é um conservador. Nesse momento, no quarto mês, então, nesta quarta obra, nós faremos uma leitura, faremos uma crítica à Revolução Francesa, apresentaremos livros, inclusive, que são superiores a este, mas estão em outras línguas, e faremos, no final, uma crítica. Uma crítica. Eu quero fazer, na verdade, uma crítica a este livro do Burke, mas não uma crítica exatamente ao conteúdo, porque o que ele trata ali é muito preciso, quer dizer, ele faz uma crítica muito precisa à Revolução Francesa. Mas falta no Burke. Por que eu estou trazendo esse livro? Porque eu quero mostrar a todos vocês que falta alguma coisa ao Burke. O Burke não conseguiu interpretar corretamente a Revolução Francesa, com a profundidade devida. E aí eu vou dizer o que faltou nele. E isso aqui é muito importante, não é? Depois o quinto livro, O Mundo Invisível ou O Mundo Angélico, do Cardeal Lepsier, que foi, na minha opinião, um dos melhores tomistas do século XX. Um cardeal, um purpurado, um cardeal da igreja, Cardeal Henri Lepsier, não é? Da Ordem dos Servos de Maria, do Servita. Aí nós vamos falar o quê? Por que eu trouxe esse livro? Porque nesta obra o padre Lepsier faz a melhor e mais profunda crítica que alguém pôde fazer contra o espiritismo. Nós vamos falar aqui do mundo angélico, dos anjos, da relação dos anjos com os homens e qual é o problema do espiritismo. Mas nós não vamos fazer uma crítica aqui panfletária contra o espiritismo. Ah, porque é isso, ah, porque é aquilo. Não. Nós vamos criticar o espiritismo e confrontar a doutrina espírita com a doutrina de Santo Tomás, com a doutrina da igreja. E aí, aqui as coisas vão ficar mais empolgantes, não é? Então, o espiritismo diante do tribunal católico, se nós pudermos chamar assim, né? O nome do livro é O Mundo Invisível, do Cardeal Lepsier, não é? Foi editado pela editora Molokai, não é? Perfeito? O sexto livro já é um livro, né, de apologética, literatura e apologética, do Chesterton, não poderia faltar, né? Chesterton, a ortodoxia, não é? Então, para quem já leu este livro, acredito que muitos já leram, nós vamos ter aí uma leitura, não é, de alguns trechos muito interessantes. E para quem não leu ainda, será o momento. A ortodoxia do Chesterton. E aqui nós vamos usar a versão da editora Eclésia, né? Depois, o sétimo livro, né? Aí o sétimo livro já é um livro de filosofia. Filosofia propriamente dita. Nós vamos estudar o livro Uma Breve Introdução ao Tomismo, do padre Cornélio Fabro. Eu vou pegar um capítulo ali dentro do livro do padre Cornélio Fabro. Eu vou usar o livro do padre Cornélio Fabro como uma ponte para nós estudarmos uma introdução ao tomismo, viu, gente? Uma introdução ao tomismo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar os principais temas do tomismo, não é, da filosofia católica tomista, e vou apresentar para vocês, usando como uma fonte segura o livro do padre Cornélio Fabro. Então nós vamos falar de matéria, não é?
de forma, de substância, de acidente, de ato, potência, de ser e ente, não é? Então, nós vamos falar das grandes questões tomistas. Depois, o 8º livro. Aí voltamos para a mística. Para a mística. A evolução mística do padre Juan González Arinteiro, padre Arinteiro. E graças a Deus, já era um livro que nós tínhamos lido, não é? Mas estava em espanhol. Graças a Deus, ele pôde ser publicado no Brasil pela editora Santo Dom Bosco, o Padre Arinteiro. Então, o livro do Padre Arinteiro, ele é denso, ele é grande, perdão, mas nós vamos ler alguns capítulos verdadeiramente impressionantes ali, né, em que ele fala da vida interior, da nossa transformação em Cristo. Então, aí nós vamos estudar algo mais substancial da nossa doutrina espiritual, com o Padre Arinteiro, não é? Então, o nosso 9º livro é a Concepção Católica de Política, do Padre Julio Menvelli, o padre argentino. Esse livro foi editado pelo Centro Anchieta, os meus irmãos do Centro Anchieta. Nós estudaremos esse livro do Padre Menvelli, por quê? Porque nós vamos pegar ali um capítulo que ele dedica à democracia. A democracia. E nós vamos ver qual é a verdadeira posição católica a respeito da democracia. Que a democracia hoje, né, gente, virou um tabu, virou um mito, né? Eu não gosto muito da palavra tabu, mas enfim. Virou um mito, só pra gente entender, virou um mito esse negócio, né? Então, nós não podemos falar nada. Nada. Não podemos fazer a mínima crítica que as coisas já saem né? As pessoas já ficam apavoradas. Então nós vamos ver qual é a verdadeira... E aí é uma coisa muito importante, por quê? Porque nós católicos, nós sofremos muito com as vamos dizer assim, com os xingamentos que nós recebemos, né? Eles nos chamam de fascistas, nazistas, não é? Então nós vamos estabelecer uma diferença. Qual é a verdadeira doutrina católica a respeito da política? Como um católico deve se guiar na área política, não é? Nós somos fascistas? A Igreja Católica defende um regime fascista ou não defende? Defende um regime nazista? Não é? A Igreja Católica é contra ou a favor da democracia? Como é que isto se alinha na nossa cabeça? E para a gente se orientar agora na área política. Sabe por quê, gente? Não adianta nada a nossa orientação moral, porque a nossa orientação moral, ela é para dentro, ela é a vida interior. Mas eu também quero falar aqui da vida exterior, ou seja, da nossa convivência com o nosso próximo. E a política é isso. A política é saber viver nessa sociedade humana. Esse é um ato político, não é? Então, nós temos que nos basear, e a nossa Santa Igreja tem muito a nos ensinar sobre isso também, não é? Muito a nos ensinar sobre isso. E nosso 10º livro é um livro do nosso grande e queridíssimo, não é? O Santo Padre Emérito, ou Bispo de Roma, né? Ou Cardeal, como queiram, não é? Joseph Ratzinger, né? Papa Bento XVI, Ser Cristão na Era Neopagã. Este é um livro muito interessante, porque o Papa Bento XVI coloca ali com muita clareza, né? O Cardeal Ratzinger coloca ali com muita clareza que nós voltamos ao paganismo. Então, como viver o catolicismo e a nossa religião nesta era neopagã, onde as pessoas estão adorando ídolos? Por exemplo, a democracia é um ídolo adorado. Estão adorando ídolos, não é? E o nosso 11º livro é A Divinização do Sofrimento, do padre Adolphe Tanqueray, né? Tanqueray, editado aqui pela Cultor de Livros, né? A grande editora também, Cultor de Livros. Este livro também foi um impacto no meu coração, um impacto, uma coisa indescritível, porque um dos grandes dramas, gente, da nossa existência é o sofrimento.
Por que sofremos, né? Por que sofremos? Quantas lamentações, quantas lamúrias, quantas reclamações. Por que sofremos? E aí eu descobri que a nossa Santa Igreja tem uma doutrina belíssima sobre o sofrimento, não é? De como nós podemos levar nossos sofrimentos com alegria, não é? E ver um sentido, porque, gente, grande parte do sentido da vida, ele é perdido quando a gente não sabe o que é e para que serve o sofrimento. Não é? O mundo fica muito pesado, muito opressor para nós. Então, eu acho que o primeiro passo para um homem verdadeiramente maduro é compreender a questão do sofrimento. Aí vocês podem me perguntar, mas por que nós não estudamos esta obra como a primeira? Porque há um passo a ser seguido para que, enfim, possamos tratar do sofrimento. Não é? Possamos tratar do sofrimento. Por quê? Porque por mais bonito que possa parecer toda a teologia do sofrimento, o nosso corpo sempre vai rejeitar. Não é? Sempre vai rejeitar. Porque o nosso corpo quer sempre se afastar. Nossa carne, ela quer sempre se afastar, né, do sofrível. Por isso é que nós vamos nos preparando aí, com estas outras obras, até chegar aqui. E a gente está mais aberto a receber isto. Não é? E é um livro muito profundo, em termos de qualidade de informação, de lições, de moral, tudo, está tudo aqui, tudo. O padre Tanqueray conseguiu, né, resumir toda a nossa vida neste livro. Primeiro ele fala dos sofrimentos de Cristo, dos sofrimentos da Virgem Maria, e depois ele vai falando do nosso sofrimento, como é que nós podemos também santificar o nosso sofrimento. É um livro lindo, né? É muito edificante para nós, né? E o nosso último livro desse ciclo de 12 meses, né, é A Mãe do Salvador, do padre Garrigou Lagrange, né? O Garrigou Lagrange, grande padre Garrigou Lagrange, que foi professor do Papa São João Paulo II, né? É um grande professor nosso, é um grande teólogo. O padre Garrigou Lagrange tem um livro sobre a Virgem Maria, a Mãe do Salvador. E ali nós vamos ver todos os dogmas marianos. É um livro de mariologia, não é? Muitas dúvidas, muitas perguntas sobre a Virgem Maria, perguntas até honestas, não é? Dúvidas até honestas, e nós vamos resolver alguns problemas sobre a nossa honra à Virgem Maria, não é? O nosso amor pela Virgem Maria, não é? É isto. Então, gente, aqui para não incomodá-los mais, né, com esta live, nós temos aqui estes 12 livros. Na minha conta aqui deu 12 livros, não é? Que nós vamos estudar durante os 12 meses do nosso grupo de estudos católicos. Não é? Há mais alguma dúvida? Não sei se tem mais alguma dúvida. Para as pessoas que estão chegando agora, né? Não sei se vocês têm mais alguma dúvida. Estes são os livros que eu quero propor. São livros selecionados, foram livros selecionados. Todos eles, a grande maioria pelo menos, só começaram a existir no Brasil a partir de 2017, 2018, 2019. Eles estavam em outras línguas, então eu tinha muita dificuldade de selecioná-los, de indicá-los. Agora não, agora nós temos essas obras em português e vamos estudá-las, né, aprofundá-las e tirar a melhor lição delas, viu, gente? Porque o nosso grupo de estudo, ele tem este objetivo principal. É fácil, assim, qual é a principal lição moral que esse livro tem para me dar? Como é que eu posso reverter esta lição para a minha vida? É isso aí, não é? Então,
Gente, olha, as perguntas estão vindo, né? Como eu faço parte do grupo de estudos? Olha só, nós já lançamos a pré-inscrição. É importante que você faça a sua pré-inscrição, não é? Porque nós teremos algumas, vamos dizer, alguns brindes, alguns benefícios para quem faz a pré-inscrição. É muito importante. Então o primeiro passo é fazer a pré-inscrição. Perfeito? Fazer a pré-inscrição. Já vou falar do valor. Essa foi uma pergunta, eu já vou falar agora. Então tem que fazer a pré-inscrição, é importante. Tá bom? Nós vamos lançar segunda ou terça-feira, no mais tardar, né? Porque nós tivemos aqui uns probleminhas técnicos com o Hotmart. Nós vamos lançar, segunda ou terça-feira, nós vamos lançar então as informações para a inscrição definitiva. Aí estarão todas as informações lá que eu resumi aqui nesta live. Para a inscrição definitiva. Ponto. Então é só fazer a inscrição definitiva. Já participa do grupo. Então fazer a pré-inscrição e fazer a inscrição definitiva. Aí depois nós vamos dar as outras informações daí para frente. Perfeito? Olha, a Paola pergunta aqui, as reuniões serão online? Não, Paola, eu vou gravar os vídeos e vou deixar os vídeos gravados na nossa plataforma. Durante todo o mês nós vamos fazer uma live online, ao vivo. Nós teremos uma aula ao vivo todo mês, né? Ou seja, nós teremos 12 aulas ao vivo. Uma aula por mês. E 4 aulas gravadas, uma por semana. Tá bom? Cada mês um livro. Então vamos repetir, são 12 livros, um livro por mês, perfeito? Dentro de um mês nós teremos 4 aulas gravadas e uma aula online. Não é? E aí, sobre o valor, gente. Então vocês terão um custo para isto, não é? De R$ 29,90 para os pré-inscritos. Daí a importância, porque nós teremos outros benefícios também para os pré-inscritos. Por isso que é importante fazer a pré-inscrição, tá bom? Então o curso vai custar, não é? R$ 29,90 para os pré-inscritos. Depois vai aumentar, tá bom? Depois vai aumentar. A gente fez o cálculo aqui, a gente costuma brincar, minha esposa, a quem eu agradeço, né, imensamente, tem me ajudado muito nisso. Nós fizemos um cálculo aqui, né? Esse valor dá menos que R$1 por dia, não é? Dá menos que R$1 por dia. A gente costuma brincar porque a gente quer mesmo, o que a gente quer mesmo é a nossa formação humana, a nossa orientação neste mundo, não é isso que nós queremos, não é? Então, gente, alguma dúvida a mais que vocês teriam, ou que vocês têm? Então é isso, não deixem de fazer a pré-inscrição, viu? É isso então, olha, muito obrigado. Acho que nós podemos encerrar. Estou aqui à disposição. Tá? É isso, gente. Podemos encerrar? Olha, então, com a graça de Deus, nós vamos conseguir levar, não é, esse grupo de estudos até o fim, com a graça de Deus. É R$29,90 por mês, viu, Conrado? É isso, Lucas, com todas as aulas, depois a aula ao vivo também, entendeu? Esse valor é para tudo, não é? Para tudo que nós falamos aqui, tá bom? Então, nós vamos enviar a lista de livros. Os pré-inscritos terão acesso à lista de livros, viu? Nós já temos aqui a lista e vamos colocar aí, né? Eu vou pedir sim a minha esposa, eu vou tentar colocar aqui, talvez eu não consiga colocar agora o link, viu, gente? Mas olha só, vocês podem ir lá no meu Instagram e nós vamos compartilhar isso para o Facebook também, não é? Vocês podem ir lá no meu Instagram, na minha bio lá tem um link para pré-inscrição, perfeito? Tá bom? Então lá estará tudo esclarecido mesmo. Aí, ó, a minha esposa Sabrina está me ajudando aqui. Ela tem feito um trabalho aqui indispensável e maravilhoso, viu, gente? É isto. É isto. Olha, para quem está entrando agora, nós já estamos finalizando, viu? Lembrando que a nossa live,
A minha esposa pode confirmar aí, a nossa live ficará aqui à disposição, se eu não me engano, são 24 horas, né? Então, 24 horas. Eu não sei, a minha esposa deve colocar aí o link, né, para facilitar, a gente coloca, não tem problema não o link. Então, olha só, a minha esposa está colocando aqui, gente, no chat, aqui nas conversas, todas as nossas informações aqui. Tá? Bom, alguém pergunta aqui. Não, o valor é por mês, viu? Agora eu estou lendo aqui a pergunta. Esse valor vai ser por mês ou é só uma vez? Não, é por mês. Tá bom? Por mês. Quer dizer, é R$29,90 por mês até completar os 12 meses, não é? Tá bom? Minha esposa colocou aí também o valor mensal, né? Então veja bem, todas essas informações e algumas e outras mais detalhadas serão enviadas para os pré-inscritos, tá bom, gente? Então vamos acessar lá o link na bio do Instagram, do Facebook também, vamos fazer a pré-inscrição, porque vocês vão ter muitos benefícios, até porque esse valor de R$29,90 é para os pré-inscritos, tá bom? Depois esse valor aumenta, tá bom? Então é isso, ó, fiquem com Deus, é uma ótima semana, né? Em união de orações, rezando por todos vocês, peço também as orações, se Deus quiser nós vamos conseguir fazer um grupo de estudos que seja frutuoso para todos nós, tá bom? Um forte abraço e até lá!